verdadeira oportunidade mesmo, tá? Então aproveita aí. Olha, eu tô recebendo aqui no nosso programa esse grande médico, cardiologista, Dr. Newton Nunes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Dr. Newton? Eu o convidei para a gente falar sobre a hipertensão arterial, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Entre elas, o infarto agudo do miocárdio e o AVC. A sua identificação e tratamento precoces reduzem a mortalidade por causas cardiovasculares. Pode estar também relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto, né? E em razão aí da Covid-19, suspeita-se que hipertensos possam ter maiores complicações da doença. Sobre isso a gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Newton Nunes. Seja muito bem-vinda, doutor. Obrigado, Carla. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa hoje e para mim é um prazer de falar hoje aqui com seus telespectadores. Doutor Newton, eu queria que você explicasse para quem está em casa nos assistindo agora o que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela é quando você tem a elevação da pressão arterial de forma sustentada. A pressão arterial é a força com que o sangue ele impacta nossas artérias. Então, toda vez que o nosso coração bate, ele impulsiona o sangue para frente e esse sangue ele faz uma pressão nas nossas artérias, que existe um valor, né, considerado normal, acima do qual nós falamos que aquele paciente tem hipertensão arterial, quando isso ocorre de forma prolongada, sustentada. Como saber que há algo de errado assim com a nossa pressão, hein, doutor? Ele dá sinais? Pois é, o grande problema é que a hipertensão arterial, ela é um inimigo silencioso. 80% das pessoas que têm pressão alta não têm sintomas. Então, aqueles que têm um risco maior de ter, quais são eles? Aquelas pessoas que já têm parentes que têm pressão alta, pessoas que estão acima do peso, pessoas que consomem muito sal, pessoas que têm uma ingesta de álcool muito alta. Então, são fatores de risco, ou que têm outras doenças, tipo diabetes. São pessoas que estão em risco para desenvolver a hipertensão arterial. E essas devem, pelo menos alguma vez, medir a sua pressão. Não vai esperar que tenha sintoma para você suspeitar de que tem a pressão arterial aumentada. E é preciso também mudar os hábitos, não é, doutor? Sem dúvida. A mudança de hábito, ela faz parte do tratamento dessa pressão alta. Então, a gente tem dois tipos de tratamentos principais. É o tratamento que a gente diz não medicamentoso, que é exatamente a mudança de hábito, né, mudança de estilo de vida. Então, a pessoa que é sedentária tem que passar a fazer alguma atividade física. A pessoa que come muito sal tem que diminuir a sua ingesta de sal. A pessoa que bebe muito tem que diminuir essa ingesta alcoólica. Então, tem que se manter hábitos saudáveis. Com essa manutenção de hábitos saudáveis, você já vai estar prevenindo que aquela pressão suba mais ainda, ou até mesmo você vai prevenir que desenvolva essa pressão arterial alta, né? Doutor, mas tem tratamento, né? É preciso realmente que a pessoa, né, que já está percebendo aí que o negócio está pegando, ela também tem a responsabilidade consigo. Porque quando a gente fala assim, tem que tirar o sal, tem que tirar a bebida alcoólica, muitas vezes existem aqueles teimosos que acham assim, ah, não vai acontecer nada, mas não é bem assim, não é, doutor? Pois é, eu acho que é importante frisar o que você colocou bem no começo. A hipertensão arterial ela é fator de risco para as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. Então, 30% das mortes ocorrem por doenças cardiovasculares. E essas doenças estão intimamente relacionadas com a hipertensão arterial. E o problema é o seguinte, que muitas vezes a primeira manifestação já pode ser uma condição grave, né? A pessoa vai ter um infarto, um AVC. Exatamente. E aí pode ter sequela, ou ir a óbito, né? E a complicação mais grave, uma morte súbita, ou ter uma sequela que vai levar para o resto da vida. Então,
se você deixar para cuidar só quando você tiver uma complicação, pode ser que realmente ali a sua vida fique muito limitada dali para frente. Então, a prevenção é a chave. Lembrando, 30% da população tem pressão alta. 50% nem sabe que tem. Sim. E mesmo dos que sabem, apenas em torno de 30% a 40% tem ela controlada. Ou seja, muita gente em risco para ter complicação. Por isso a importância da prevenção, por isso a importância de você visitar um cardiologista. Inclusive, já estou marcando aqui minha consulta com o Dr. Nilton Nunes, porque eu tive Covid, né? E assim, eu tenho ouvido falar muito sobre complicações da Covid. E a hipertensão arterial, inclusive, ela pode ser um fator também que pode prejudicar a Covid, não é, doutor? É importante fazer uma avaliação médica pós-Covid, e agora que a gente está vivendo aí novamente, né, parece que está aumentando os casos, doutor. Como é que está a situação agora? A Covid é uma doença que a gente não tem muitas certezas. Certeza, verdade. O que se sabe até agora é que a hipertensão ela é considerada um fator de risco, principalmente quando ela não está controlada. Fator de risco para quê? Para complicações da Covid-19. As pessoas que têm pressão alta não controlada, elas podem ter uma mortalidade maior e mais complicações dessa doença. Tirando essa parte, a própria Covid em si, ela tem manifestações multissistêmicas. Ela pode atacar o coração, o cérebro, o pulmão, intestino, então vários órgãos. Até mesmo os rins, por exemplo. Então, é importante que se faça após, né, quem teve Covid, e principalmente se tiver algum sintoma que considere importante, fazer uma avaliação para ver se não ficou com nenhuma sequela, né? Porque realmente alguns pacientes a gente já tem visto, né, nós já estamos aí com 7 meses de pandemia, que alguns pacientes desenvolvem sequelas tardias da Covid-19. Nossa, então é preciso ficar muito atento, né, doutor Nilton? E com relação ao que a gente está enfrentando agora novamente, porque a gente está vivendo uma pandemia, sim, a pandemia não acabou, né? Eu tenho observado que muitas pessoas já estão achando, tá tudo bem. Muitas pessoas, inclusive, que tiveram Covid, que pensam assim, eu já tive Covid, não vou ter novamente e tal. Cientificamente falando, a Covid é uma caixinha de surpresas, então não dá para falar, né, doutor? Se você ter, você não vai ter de novo. O que a gente sabe, na verdade, é que a gente precisa manter todos os cuidados. A gente não pode achar que está tudo bem, não é, doutor? Eu queria até aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui comigo para também chamar a atenção das pessoas com relação a isso, porque eu tenho ouvido muito isso. O que nós temos percebido agora, nesse momento, é que houve um aumento do número de casos por relaxamento, né, das pessoas. As pessoas realmente, até assim, compreensível que se sintam cansadas de ficar em casa, de usar máscara e tal, mas é importante lembrar que essa é uma doença que pode ser grave, ela leva à morte, né, nos casos mais complicados. Então, não se deve descuidar de tudo que a gente precisa, álcool gel, máscara, distanciamento, para evitar, porque o que se tem visto é que talvez exista até a possibilidade, já existem alguns casos, né, no mundo de reinfecção. Então não se sabe realmente ainda se isso vai ter uma dimensão significativa, mas o fato é que quando você fala na saúde individual, se você já teve, pegar novamente, não se sabe como vai ser a sua evolução. Então, a Covid é uma doença que pode ser grave, a gente tem visto muitos casos agora, de novo, e a população não deve se descuidar dessa doença, deve tomar todas as precauções, não acabou, não passou, não temos vacina ainda, talvez isso só mude quando chegar realmente uma vacina eficaz, mas por enquanto não dá para relaxar. Não dá para relaxar de jeito nenhum, assim como não dá para relaxar com o seu coraçãozinho, né, doutor Nilton? Então, não relaxa, tá? Se você tem aí problema de hipertensão arterial, você tem que estar controlando, tem que estar indo para as consultas, não é, doutor?
Eu acho que é muito importante porque esse é um fator controlável. Esse é um fator que a gente consegue modificar no sentido que você pode evitar complicações graves. Com o simples fato de você medir a sua pressão, aferir a pressão e verificar que você tem pressão alta e começar a tratar, isso vai diminuir a sua possibilidade de uma complicação grave. Então, é muito importante os exames de check-up, rotina mesmo, né, e principalmente quem tem fatores de risco. Quem tem um parente, um pai, por exemplo, hipertenso, tem uma chance de 25% de ter pressão alta. Quem tem os dois pais tem uma chance de ter 50%. Né? Tem 50% de chance de ter pressão alta. Então, as pessoas que estão no grupo de risco, né, que têm fatores de risco, elas não devem se descuidar. Tem que procurar realmente um médico e fazer a avaliação mesmo. O seu check-up, né? Fazer o seu check-up. Prevenir é sempre a melhor solução. Muito obrigada pela entrevista, doutor Nilton Nunes. Volte sempre, viu? Obrigado, cara. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Bora falar agora.